si da energia. Ok, pessoal? Então, voltando aí para o que a gente estava comentando, essa parte de cálculo de potência é justamente para evitar esses problemas aqui, principalmente de sobrecarga ou então de erro de dimensionamento de cabos. Ok? Então, deixa eu só colocar aqui ponto aqui da apresentação, que é justamente um pouco da parte de distribuição de energia dessa parte primária, só para a questão de conhecimento, tá? Deixa eu só trocar aqui as telas. Está aparecendo aí uma tela escrito distribuição primária aí para vocês? Positivo. Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Vamos lá, continuar. Só para nível de informação, né, para os colegas que porventura não souberem, né, essa distribuição primária é justamente a de média tensão que tem aí na rua. Nós chamamos 13.8, né, mas é 13.8 entre fases. Quem vê aí esse fio, se porventura vê um fio desse jogado no chão, se afaste, porque ali entre a terra e aquele fio de fase, não tem 13.800, tem, na verdade, 7.960 kV, 7.960 volts, tá? É mais utilizado aí na parte de indústrias, comércios e edificações. O que normalmente nós utilizamos, né, que é a distribuição secundária, são as tensões entre fases 220 ou 380, e fase para o terra ou fase para o neutro, 127 ou 220. Quem aí, se tiver alguém do Nordeste ou do Sul, sabe que lá é 380 e 220 a fase para o... Oxente, menino, eu não sou não, Nordeste não. Lá, por exemplo, eu fui lá no Ceará recentemente, lá todas as tomadas são 220, fase neutro. Ao contrário daqui de Manaus, que fase neutro é 127. Queimei muita lâmpada lá em Pernambuco de bicicleta de moto, botando na tomada 220. Era levando os flacos, pipocando na cara, mas não aprendia não. Continuava de novo. Fazia de novo, né? Tá pra nós, né, professor? Nossa energia aqui é uma porcaria 110, né? 220 com fase neutra é top, né? Fase dá 380 lá, né? Com certeza, colega. Porque quanto mais alto for a tensão, né? Eu já mostrei nos cálculos anteriores, que quanto mais alto a tensão, menor a corrente. Então, nós teremos seções de cabos menores, né? Então, essa questão de instalação elétrica, ela se torna um pouco mais barata. Ok? Esse fornecimento... professor. Pode Bisu falar. pra galera aí que trabalha na área, mas tem gente que não sabe. Um detalhezinho na alimentação que vai da evaporadora para condensadora, tem LN ali, que tem muito prédio aqui em Manaus que é 380 volts, Carrefour. Aí o neutro, fase vai dar 380, tem que pegar a alimentação do terra para botar lá para dar o 220. Aí tem que botar no neutro, se botar no outro canto vai dar curto na placa. Com certeza, colega. Com certeza. E não é no terra, né? Você tem que utilizar, por exemplo, naqueles quiosques do Manauara, eles têm um transformador ali justamente para utilizar o 127, que lá dentro não tem. Exatamente. Geralmente, até na Petrobras mesmo, a gente tem muito quadro de 440 e tem uns transformadores lá dentro para fazer a transformação para o comando 220, por exemplo, ou qualquer outra coisa, fazendo essa redução, né? Positivo. Não, professor, eu digo assim que o cara chega lá, já tem lá o 220, o cara mete lá, tá dando 220, mas só tem uma fase.
Aí, só que às vezes os caras pegam e se confundem, pô, nesse detalhe aí, entendeu? Isso daí não pode confundir, não, que você vai queimar a placa brincando de qualquer equipamento que seja. Eu já peguei umas broncas dessa aí já. Beleza, pessoal? Questão de equipamentos elétricos, né? Existem os transformadores. Não sei se vocês já viram esses dois modelos. O da direita, tenho certeza que já viram. O da esquerda é um transformador a seco. Isso. O a seco, né? É mais utilizado em subestações abrigadas. E o a óleo é o mais comum por ter uma manutenção mais barata, né? Enquanto o transformador a seco, ele não tem... Não esquece de colocar o microfone desligado aí. Já fiz aqui. O transformador a seco, a manutenção dele é mais barata, porque não tem óleo, não tem análise, não tem essas coisas. Porém, a instalação dele é mais cara. Esse daí é mais fácil de tirar cobre dele. Ô, meu colega, você só vê o lado mal. Eu já instalei um desse a seco lá no cinema do Amazonas Shopping. Beleza lá. Beleza? Esses a seco são mais fáceis de trabalhar, porque já está tudo exposto mesmo. Mas a desvantagem dele, né, ele é mais caro a instalação dele. Né? Aqui é um conceito rápido, né, de transformadores, que basicamente o transformador ele depende dessa relação de quantidade de voltas que tem lá na bobina no secundário com o primário, para ter a relação de tensão no secundário com o primário também. Essa parte aqui eu não vou aprofundar muito ainda, por ser a nossa introdução da aula. Temos disjuntores também. Se nós temos disjuntores residenciais, nós temos também os disjuntores industriais, que é o caso da esquerda, que é um disjuntor a pequeno volume de óleo. Qual a diferença de um para o outro? Eles basicamente atuam na sobrecarga e atuam no curto-circuito. Então, falando de diferença elétrica, eles não têm diferença nenhuma. A diferença dele é a estrutura e para que tipo de aplicação. O da direita é mais residencial e industrial para pequenos circuitos, e para grandes potências, a volume de óleo e também os disjuntores a seco também são para essas aplicações. Com certeza, se você viu o transformador a seco, você deve ter visto um disjuntor parecido com esse ou um outro modelo similar. E aqui Isso eu já vi, já na empresa do trabalho, vende esse daí. Então, beleza. Então, os disjuntores, né, são caracterizados principalmente para proteção elétrica, né, que eu comentei agora há pouco, em casos de curto-circuito, que são para abertura instantânea, ou seja, deu curto-circuito na instalação, ele tem que desarmar imediatamente. E os casos de sobrecarga, que demandam o tempo de abertura, né, ou seja, eles não vão desarmar imediatamente numa sobrecarga, eles vão demorar um determinado tempo. Existe a proteção humana, né, que é realizando o seccionamento do circuito, ou seja, se você desliga o disjuntor, você com certeza vai ter a proteção humana, desde que você bloqueie ele e faça um impedimento de religamento, né? Para quem fez NR10 alguma vez aí, nós temos o que a gente chama de desenergização, que é bloqueio, seccionamento, bloqueio, identificação, essas coisas todas. Aí entra uma observação. O disjuntor sozinho, ele não protege contra choques elétricos, devido a contato acidental. Que tipo de contato acidental? Um exemplo aqui é o choque em máquina de lavar. Se você pega choque em máquina de lavar, existe uma fuga de corrente. O disjuntor, ele não é para detectar fuga de corrente. Quem faz essa proteção total é o DR. Verdade. Ok?
Perguntas aí? Em casa o meu já tá danificado, que ele não desliga. O que? O DR? O É. disjuntor? Rapaz, às vezes ele desliga sozinho esse pé. Não Tem é que que eu ver se uso não ele como tem... geral, o DR. Olha só, DR... Não esquece, só desliga o teu microfone que eu tô ouvindo minha voz aí no teu áudio. DR, colega, por o Manuel que está perguntando, é um interruptor diferencial residual de corrente. Ele mede a corrente que está sendo alimentado no circuito e detecta fugas de corrente. São correntes de valores muito baixos que, em contato com seres humanos, podem acarretar choques elétricos e até, dependendo da intensidade da fuga, pode ser fatal o choque elétrico. Se você usa um DR como geral, então você não é um DR, tem que ser um DDR, é um disjuntor diferencial residual. O DR sozinho, ele não protege contra curto-circuito, tá? Se você tiver um curto-circuito ou uma sobrecarga, o DR sozinho, ele não vai desarmar. Com certeza. Ele é para fuga, né? Ele é para fuga. Então você é obrigado a ter um disjuntor associado a um DR. Não é que eu uso ele como geral e o DPS. Mas tem o disjuntor? Tem. Tem um quadro de distribuição. Não, mas tem o disjuntor geral antes do DR? Tem. Beleza, então. E aqui são as questões das curvas, né? As questões das curvas dos disjuntores que nós temos, né? Disjuntores curva B, curva C e curva D, que são os padronizados brasileiros. Existe o curva A, mas ele não é padrão brasileiro de utilização, tá? Existe, mas não é fabricado aqui no Brasil. Se tiver algum fabricante, ele está fora de norma. Tem um da Siemens, professor. Da Siemens que eu conheço, só B, C e D. Eu já peguei já da Siemens, já de 2 Esse amperes. D ainda não veio, não, professor. Oi? Não encontrei esse D, não. Só B e C mesmo. Esse D aí eu nunca encontrei, somente B e C. Ó, o B, que é o aqui a curva da esquerda, você está vendo que a curva começa aqui na sobrecarga, né? Aí de repente ela desce. Desce aqui no número 3. Então, o disparo de curto-circuito é a partir de 3 vezes a corrente nominal. Curva C é a partir de 5 vezes a corrente nominal. E o curva D, ele começa a partir de 10 vezes. Ou seja, se você tem um disjuntor 10 amperes, curva B, ele tem uma... Eu vou chamar tolerância, né? Mas o certo seria limite, né, de atuação, de 30 amperes. Se você tiver um pico de corrente menor que 30 amperes, ele não vai desarmar. Se tiver... Professor, pode falar. Perguntinha. Uma vez eu fiz um curso desse aí, o nosso professor falou que a curva D é na média de 1 segundo para disparar. Só que daí a gente entrou em discussão, pessoal, todo mundo... Digo, rapaz, tem que ver a curva, né? A gente fez até uma prova sobre isso aí. O senhor sabe mais ou menos quantos milésimos de segundo ou segundo leva para de atuar? Assim, no curto-circuito brabo? Olha só. O que eu acabei de comentar ali, ó. Proteção elétrica, né? Voltei até aqui, ó. Casos de curto-circuito. Abertura instantânea. Isso significa que ele não vai demorar nenhum instante, né? Ou seja, vamos supor aqui um disjuntor de 10 amperes. Se ele ultrapassar o limite de 3 vezes, bem aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, ó, tá dando para aparecer aqui, ó. Opa, desculpa. Voltei aqui para a curva. Tá vendo aqui o número 3? Ele está alinhado com essa descida da curva? Então, se for um disjuntor de 10 amperes, esse 3 aqui significa 3 vezes a corrente do disjuntor.
Ou seja, se você tiver um pico de corrente acima de 30 amperes, o desarme desse disjuntor tem que ser praticamente imediato. Por quê? Olha aqui o tempo em segundos. 0,01 segundos. Ou seja, é praticamente imediato. Tá aqui, isso aqui do lado é os segundos, né? Isso, tá vendo aqui, ó? Segundos, ó. 3 vezes. 3 vezes. Com praticamente 4 vezes, ó, o tempo de atuação dele é instantâneo. Entendi. Só para completar aqui o raciocínio. Se for 20 amperes, esse disjuntor de 10, você vai subir aqui no 2, ó. Ele vai tocar aqui em cima na curva de sobrecarga, aí você vem para o lado esquerdo. Você vai ver que com 20 amperes, que quer dizer esse número 2, né, 2 vezes a nominal, e com 10 segundos, esse disjuntor ele vai estar na curva de sobrecarga. Ou seja, em 10 segundos, esse disjuntor ele vai desarmar. Captei. Beleza? Isso aqui também a gente vai conversar mais a fundo aí mais para frente. É bom o cara relembrar essas coisas. Com certeza. Aqui, painel elétrico, né? É onde a gente concentra todos os quadros, todos os disjuntores, né, da instalação. E a função do quadro elétrico, né, pode ser centrar em um único ponto todos os disjuntores da instalação, ou seja, nada de ter aquele disjuntor do lado do ar-condicionado separado, tem que ser instalado dentro do ar-condicionado, do quadro central. Aquele do ar é o quebra-galho por quantos anos? Mas eu vou ter que me ausentar um pouquinho. Boa noite para vocês aí. Amanhã a gente vê direito aí. Beleza, irmão. Já mais uns 5 minutos, já vou finalizar aqui para a gente levar até 9 horas, conforme a gente combinou aí. Então, só encerrar essa parte introdutória aqui do quadro. Centrar em um único ponto, né, todos os disjuntores, proteger o usuário contra contatos acidentais, né, porque se não vai ter disjuntor espalhado pela casa, você vai evitar contatos acidentais com o usuário, né? Dividir a instalação em circuitos individualizados, conforme projeto, né? Ou seja, se você vai ter ar-condicionado, chuveiro, iluminação, vai estar tudo distribuído lá. Facilitar a entrada de energia e realizar manobras nos disjuntores de modo fácil. Um exemplo aqui desse manobra de modo mais fácil, né? Porque há situações em que o disjuntor está instalado em um local de difícil acesso, enquanto você tem um quadro de distribuição que está acessível, né? Então você consegue ligar e desligar o disjuntor de uma forma mais facilitada. E aqui seria um esquema simplificado de um quadro de distribuição, que foi o que eu perguntei do colega, né? Se ele tem o DR na instalação dele, o DR não protege contra curto-circuito. É obrigatório ter um disjuntor geral antes dessa instalação do DR. Ou seja, a entrada de energia vai ser alimentada aqui pela parte de cima do disjuntor geral. Para quem for fazer instalação de DPS, que é protetor contra surto, também vai ser feito aqui na entrada logo do quadro de distribuição. Esse DR geral, ele vai fazer a proteção contra a fuga de todos os circuitos. E aqui embaixo, a distribuição para cada tipo de circuito alimentador. E, professor? Pode falar, irmão. Qual é a função do DR? Do DR, por exemplo, é proteger contra a fuga de corrente. Por exemplo,
uma máquina de lavar que você utiliza por um longo período, com certeza ela vai começando a dar fuga de corrente pela carcaça. É o famoso choque na máquina de lavar que de vez em quando você pode detectar. Então, em vez de a pessoa pegar choque na máquina de lavar, por exemplo, esse DR ele vai desarmar, protegendo quem vai estar utilizando qualquer equipamento que seja dentro de uma instalação. Entendi. É porque no meu quadro aqui em casa tem o DR, entendeu? É por isso que eu tô perguntando. Porque, de vez em quando, ele desarma. Quando, às vezes, eu tô mexendo na elétrica, às vezes tá ligado, do nada ele desarma, entendeu? Então, pode ter certeza, colega, que está tendo alguma fuga de corrente na sua instalação. Pode ser no ar-condicionado. Pode ser no ar-condicionado, pode ser em máquina de lavar, tem chuveiro elétrico. Se tiver chuveiro elétrico, pode ser no chuveiro elétrico. Tenha. Então, Ar-condicionado dá muito choque também, essas coisas aí, fuga de corrente. com certeza. Então, o cara certo para proteger contra esse choque é justamente o DR. Então, eu vou falar. Mas 99,9% das casas de Manaus não tem DR, professor. Com certeza. Então, quem já pegou choque em parede. Deus me livre, eu peguei muito choque. Então, com certeza, esse exemplo é o exemplo clássico de fuga de corrente. E o pior, só para concluir aqui o raciocínio, quem paga a conta de energia, fuga de corrente também é um consumo de energia dentro da casa. Tem um container que eu faço serviço que ninguém descobre por que ele dá choque. Se DR é só para indústria, não, colega, DR pode ser residencial também. Professor, por que nos apartamentos eles colocam um disjuntor de ar-condicionado de 32 amperes? Com certeza quem instalou errado, meu colega. Porque assim, a maioria dos apartamentos que eu trabalho com instalação de máquina, eu vou olhar no quadro, um ar-condicionado, todos os disjuntores, é padrão, tudo é 32 amperes. Agora, não sei para que essa ignorância com uma máquina, um ar-condicionado de ACJ. Tem que ver se não é uma espera. É preguiça para não fazer os cálculos. Com certeza. Mas, na verdade, ele já deixa a espera para outros ar-condicionados também. Não é só para um tipo, não. Mas... Sim, mas por sim, exemplo... ou qualquer máquina de ar-condicionado, tem ar-condicionado, nem máquina de 60 mil pega disjuntor de 32 amperes. A de 60 mil, eu acabei de fazer o cálculo, dá em torno de 18 amperes. Um disjuntor de 20 já resolvia. Pois é. Aí... Eles fazem isso mesmo. Muito. O senhor tem um tom que tá aí, dizendo que tá aí no grupo. Oi? É os engenheiros aí que estudou no Fintech. Professor? Não, pode falar, irmão. Agora no mercado, já que estamos falando de disjuntores, não só a Schneider como outras empresas, elas estão lançando aqueles Vital Art, né? Se o senhor chegou a dar uma lida a respeito desses, ele é tipo um bloco de disjuntores que ele já vem todo completo pro quadro de distribuição. Eu já vi mini disjuntores, que são parecidos com esses disjuntores da Siemens, só que eles com tamanhos mais reduzidos. Agora, similar a um bloco, eu ainda não vi, não. Eu vou tirar uma foto e vou botar lá no grupo para o pessoal dar uma olhada. É bastante interessante. Com certeza, colega. Troca de informação sempre é válida aí. Beleza, pessoal? Então, essa daí seria o quadro ideal, né, para ter numa residência, né? Que seria essa imagem aqui, né? Uma expectativa, ter o disjuntor geral tudo dividido, com os DPS e os circuitos. Porém, a maioria das casas que tem quadro, ainda tem quadro dessa forma aí, ó. Olha aí, Marcos. Marcos, ajeita o teu, tá vendo aí? O pessoal acabou de bater uma foto do teu aí, ó. Olha aí como é que é o teu. Para com isso, mano. Aqui tudo é organizado aqui, tá bom?
Rapaz, É desse jeito aí, só que os cabos estão melhor. Esses dias é um artista, né? Entendeu, colega? Então, nós temos uma expectativa e, na verdade... O kitnet que eu morava era um desses, assim, ó. E acho que ele morou lá também. Então, temos a expectativa e a realidade aí da questão da distribuição de quadros elétricos aí. Beleza, pessoal? Isso aí foi mais o introdutório, mais o que a gente sabe o que veio de errado por aí. E amanhã a nossa aula vai começar aí nessa parte de... Para quem já trabalha na área, vai ser uma revisão. Para quem não conhece, vai conhecer aí, que é dessa parte de tensão, corrente e potência elétrica e formas de cálculo também. Beleza, professor? Beleza, Boa noite, professor. Valeu. Falou. Boa noite, pessoal. Beleza, pessoal. Até Boa noite aí para vocês e até amanhã. Professor. Vou mandar sim. Beleza, boa noite. Boa noite.